Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me assistindo hoje, boa madrugada. Meu nome é Eric Pereira de Souza, sou advogado daqui de Goiânia e sou atuante na área criminal. E mais uma vez eu venho aqui para falar um pouco para vocês sobre direito penal. E alguns outros encontros, nós vamos tratar também de direito processual penal, mas hoje nós vamos discutir aqui, vou tratar com vocês sobre direito penal na parte de legislação penal extravagante. Hoje nós vou falar para vocês aqui um tema ligado à Lei 13.260 de 2016. Essa lei é a lei do terrorismo. Olha só. Ela entrou em vigor em 17 de março de 2016. Foi uma lei, é uma lei, melhor dizendo, que veio para regulamentar o nosso artigo 5º, inciso 43, que é uma norma de eficácia limitada. É uma norma de eficácia limitada, pessoal, porque ela entrou no ordenamento jurídico não produzindo os seus efeitos de imediato, necessitando o quê? De uma regulamentação por parte do nosso legislador infraconstitucional. Então, quer dizer, uma norma de eficácia limitada. Ela não produz os seus efeitos de imediato, necessitando o quê? De uma nova lei para regulamentar aquele direito, aquela obrigação. Sabemos que o nosso constituinte, os parlamentares federais, os senadores, quando vão ali promover alguma alteração na Constituição, nem sempre a nova norma constitucional ela outorga direitos. Às vezes, ela traz o quê? Obrigações. Obrigações que nada mais são do que mandados, imposições. Só que nesse caso aqui, o artigo 5º, inciso 43, na verdade, ele traz um mandado de criminalização. Ele traz mandado de criminalização. É igual eu estava te falando, é uma norma de eficácia limitada, porque traz para você aqui uma imposição, traz para o Estado, melhor dizendo. Então, quer dizer, quando ele trouxe aqui o mandado de criminalização, ele está o quê? Determinando que o nosso legislador adote um comportamento ativo no sentido de criminalizar determinados tipos de conduta. Se você abrir o artigo 5º, inciso 43, você vai perceber o quê? A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Então você percebe o quê? Ele fala lei. A lei é que vai definir o que é terrorismo. E quando o legislador ele fala isso, olha, eu vou dar um tratamento. Eu quero que o legislador, nosso constituinte determinando, né, que o legislador ele deve
obedecer esse mandado de criminalização e definir o que vem a ser terrorismo e atribuir ainda um tratamento mais gravoso para esse tipo de conduta. Então fica bem claro o seguinte, que somente a lei vai definir o que é crime hediondo. Sabemos que o terrorismo ele não é um crime hediondo, porque não está previsto no rol do artigo 1º da Lei 8.072 de 90. Então ele não é um crime hediondo, é um crime equiparado a hediondo. Assim como o tráfico, a tortura, que são crimes equiparados a hediondo. Diferente do que está previsto lá no rol do artigo 1º da Lei 8.072. Mas o porquê dessa distinção de crime hediondo e de um crime equiparado a hediondo? Sabe por que essa distinção? Eu vou te explicar. Existem condutas que a nossa Constituição Federal, o nosso próprio Constituinte, quem ali estava participando da elaboração da Constituição Federal de 1988, lá no começo, que ficou estabelecido que deve ser dado um tratamento mais gravoso. Exemplo, tráfico, terrorismo, tortura. Deve-se equiparar esses crimes a hediondos, como se for, deve dar um tratamento mais gravoso a esses crimes, pelo fato de que o nosso Constituinte ele não deixou aberto ali a possibilidade do legislador infraconstitucional dele poder reverter essa situação. Olha, esses crimes aqui, tráfico, terrorismo, tortura, eu quero um tratamento mais gravoso para eles, o nosso Constituinte. Então, quando você fala em crime equiparado a hediondo, quer dizer o seguinte, olha, esses crimes aqui, a própria Constituição Federal estabelece que deve haver um tratamento mais gravoso, respeitando-se o princípio da proporcionalidade. Porque você tem que lembrar que o princípio da proporcionalidade, ele não é somente a expressão de que proíbe-se o excesso, mas também a proibição de uma proteção deficiente, também chamado de imperativo de tutela. Então tá, quando eu falo que tráfico, terrorismo, tortura são equiparados a hediondo, eu estou dizendo o seguinte, não cabe ao legislador infraconstitucional tentar reverter essa situação, porque a própria Constituição Federal assim determinou que esses crimes devem ser atribuídos a eles um tratamento mais gravoso. Porque você tem que concordar comigo que a Lei 8.072 de 90 é uma lei ordinária. É uma lei ordinária que vai trazer para você ali o rol dos crimes hediondos. Logo, o crime que está inserido no rol dos crimes hediondos, ele é hediondo e vai ter um tratamento mais gravoso. E amanhã, pode ser que o nosso legislador ele mude de ideia. Ele pode tanto excluir aquele crime do rol dos crimes hediondos, como ele pode colocar outros. Ele pode aumentar aquele rol. A depender do momento histórico que o país estiver passando. Mas, quando você fala em crime equiparado a hediondo, tortura, terrorismo, tráfico de drogas, o nosso legislador, o nosso constituinte, melhor dizendo, ele não deu essa autonomia para o legislador infraconstitucional dizer, eu vou ou não dar um tratamento mais gravoso para esses crimes, não, eu não quero mais atribuir o tratamento mais gravoso que eu dou aqui para os crimes hediondos. Ele não tem essa possibilidade de escolha, porque já é uma determinação da própria Constituição Federal. Viu aí? Então, quer dizer, não vai haver discricionariedade por parte do nosso legislador em querer mudar isso.
A própria Constituição impôs, olha, crime equiparado a hediondo tem que atribuir um tratamento mais gravoso. Não tem anistia, não tem graça, enfim. É diferente. Muito embora caiba ao nosso legislador infraconstitucional dizer o que vem a ser crime hediondo. E podendo mudar de ideia no futuro. Então tá. O artigo 5º da nossa Constituição Federal de 88, no inciso 43, ele vai trazer para você que cabe à lei disciplinar o que vem a ser terrorismo. Durante muitos anos, desde a vigência da nova Constituição Federal de 88, não se estabeleceu o que vem a ser realmente crime de terrorismo. E isso também aconteceu no âmbito internacional. Somente no ano de 2016, olha só, a Constituição é de 1988, somente no ano de 2016, com a chegada aqui dos Jogos Olímpicos, é que o nosso legislador começou a se preocupar. Nossa, será que vai ter algum atentado terrorista aqui? A nossa legislação, ela não está adaptada para isso. Tanto é que nós temos a lei 7.170 de 83, o artigo 20, né, que dizem que ali teria um conceito e um próprio tipo penal de terrorismo. Só que já está ultrapassado esse conceito. Aliás, é um conceito muito amplo do que vem a ser terrorismo. Dizem que não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, e eu concordo com isso, porque fere o princípio da taxatividade. Então, quer dizer, até essa data aqui, nós não tínhamos um conceito de terrorismo, nós não tínhamos uma legislação que viesse a disciplinar o que é terrorismo e quais são as condutas que vão caracterizar o crime de terrorismo. E aí o que aconteceu? Somente em 17 de março de 2016 é que, com a data da publicação dessa lei aqui, 13.260, é que entrou em vigor a lei que trouxe o conceito de terrorismo, de organização terrorista, trouxe aqui tipos penais que estão totalmente de acordo com o princípio da legalidade, da taxatividade, e que vão criminalizar condutas que são consideradas, aos olhos da sociedade, como terrorismo, imprimindo uma punição mais severa. Viu-se muito aí na televisão, nas mídias, por aí, que aquelas manifestações em São Paulo, no Rio de Janeiro, que isso seria um terrorismo. Você vai ver aqui comigo que não é bem assim. Não é bem assim. Terrorismo, ele está muito além desses movimentos sociais que a gente vê por aí. Você vai ver comigo aqui, você vai entender o porquê. Então tá, essa lei 13.260 de 2016, eu quero que você entenda que ela é fruto de um mandado de criminalização, em que, com a entrada em vigor da nossa Constituição de 88, o nosso legislador, somente em 2016, ele cumpriu esse mandado de criminalização, porque o Brasil ele sofreu uma pressão muito grande por parte de outros países. Olha, se você não aprovar essa lei aí, se você não modificar a sua legislação para punir condutas caracterizadas como terrorismo, nós não vamos participar dos jogos, tá bom? Os jogos vai ter problema, viu? Eu não vou querer ir no seu país não, porque não tem nenhuma legislação. Mas aí se engano, né? Porque
A gente não tem nem estrutura para combater o terrorismo. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada, né? Todo mundo ficou com medo de alguém atacar o Brasil, né, na tentativa de matar pessoas, né, de outros países que vieram aqui participar dos jogos, mas, graças a Deus, deu tudo certo. O pior não aconteceu. Então tá, essa lei que entrou em vigor, ela vai te trazer o conceito de terrorismo e vai trazer as condutas que configuram o terrorismo. Olha só, vamos começar aqui o terrorismo. Ele está previsto aqui nessa lei, na lei 13.260, no artigo 2º. O artigo 2º, ele traz para você o conceito do que vem a ser terrorismo. E em seguida, ele vai te trazer as condutas, as maneiras de se praticar os atos de terrorismo. Aqui que vai surgir o nosso problema. Por quê? Todos os crimes que estão previstos na Lei 13.260 de 2006, será que todos esses crimes eles podem ser considerados equiparados a hediondo? Ou será que somente um crime aqui é que é equiparado a hediondo? Porque você vai ver comigo que existem atos aqui que não são propriamente de terrorismo, mas são atos preparatórios. Ah, mas aí você vai me dizer que, mas espera aí, em regra, não se pune atos preparatórios. Sabemos disso. Mas isso daqui que eu vou trazer para você é uma exceção. Porque o agente, como nós sabemos, ele tem que começar a iniciar a prática da conduta para que ele possa começar o quê? A responder pelo crime. Então, quer dizer, a cogitação e a preparação, via de regra, não é punível. Mas existem exceções no nosso ordenamento jurídico em que se pune a prática de atos preparatórios. A exemplo, o crime do artigo 288 do Código Penal, associação criminosa. Não é necessário que os agentes iniciem a prática da conduta. A partir do momento que fica evidenciado a união de 3 ou mais pessoas com o objetivo de praticar crimes, e ficar evidenciado esse dolo, essa vontade, esse vínculo entre os agentes, o crime do artigo 288 já vai estar o que? Caracterizado, independente de se ter ou não começado o cometimento de qualquer crime. Ou seja, independente se o agente iniciou ou não o intercrimes na fase executória. Olha só, existe aqui uma corrente restritiva, aliás, vou colocar ampliativa primeiro, né? Corrente ampliativa. E existe uma corrente restritiva. Olha só, a corrente ampliativa vai dizer o seguinte para você, que o artigo 17 da Lei 13.260, ele fala o quê? Que aplica-se a lei dos crimes hediondos aos crimes que estão previstos na lei de terrorismo. Então, por esse motivo, esses crimes que estão na lei 13.260 são considerados equiparados a hediondo. Ou seja, todos os crimes, além do artigo 2º, são considerados equiparados a hediondo. Ainda pelo fato
de existir um dispositivo, né, melhor dizendo, porque existe um dispositivo que fala que deve se aplicar a Lei 8.072 aos crimes da Lei 13.260. Mas existe aqui uma corrente restritiva, que é a qual eu vou seguir, juntamente com o professor Renato Brasileiro. Ele vai dizer o seguinte, que nem todos os crimes que estão na Lei 13.260 de 2016 são considerados equiparados a hediondo, mas sim somente o artigo 2º, por uma interpretação literal. Então vamos lá, vamos dar uma lida nesse artigo 2º. Olha só, o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo a vida, a pessoa, patrimônio, paz pública ou a incolumidade pública. Aí o parágrafo 1º, em sequência do artigo 2º, ele vai dizer para você, olha, são atos de terrorismo usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdo, gases tóxicos venenosos, né? Conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa. Aí vem aqui o inciso 4º, né? O inciso 2 e 3 foram vetados. Você percebeu aí na sua lei, né? Sabotar o funcionamento, apoderar-se com violência e grave ameaça à pessoa ou servir-se de mecanismos cibernéticos do controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, de meio de comunicação ou de transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, né? Instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalações de exploração de refino e processamento de petróleo e gás, instituições bancárias e sua rede de atendimento. Aí depois vem aqui no inciso 5. Atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa, reclusão de 12 a 30 anos, além da sanção correspondente à ameaça ou violência. Então tá, o artigo 2º, de maneira bem literal, ele fala para você o conceito de organização, aliás, o conceito de terrorismo, e logo em seguida ele fala para você as maneiras de se praticar o terrorismo. Então, segundo o professor aqui, Renato Brasileiro, ele diz de forma clara, olha, nós seguimos a corrente restritiva, porque por uma interpretação literal fica fácil perceber que o artigo 2º ele traz o conceito de terrorismo e ao mesmo tempo ele diz a maneira de se praticar o terrorismo. Então quer dizer, ele traz para você a única conduta que configura terrorismo. Então, somente o artigo 2º é que é considerado o crime de terrorismo e, portanto, equiparado a hediondo. Olha só. O fato de existir o artigo 17 da Lei 13.260, que traz para você ali que a Lei 8.072 de 90, ela tem que ser aplicada aos crimes da Lei 13.260, está querendo te dizer o seguinte, olha, é uma forma de te explicar, para quem está lendo a lei, que nem todos os crimes
da Lei 13.260 de 2016 são considerados equiparados a hediondo. Por quê? Por quê? Se não houvesse, se a intenção do legislador não fosse essa, ele não precisaria criar um dispositivo, o artigo 17, para falar, olha, aplica-se a Lei 8.072 de 90 aos crimes que estão previstos na Lei 13.260. Entende? Então, quer dizer, quando o legislador ele cria um artigo na lei para falar isso, que a Lei 8.072 ela tem aplicação aos crimes, ele não teria a necessidade de dizer isso se todos os crimes fossem equiparados a hediondo. Por quê? Todos os crimes equiparados a hediondo, que estão lá no artigo 2º da Lei 8.072, eles já têm a aplicação mais gravosa daquela mesma lei. Então, quer dizer, não haveria necessidade. Se os demais crimes fossem equiparados a hediondo, não haveria necessidade do legislador infraconstitucional, criar o artigo 17 para falar que a Lei 8.072 teria aplicação. Aliás, que ela tem aplicação. Entende? Então, quer dizer, de acordo com essa interpretação, vamos respeitar aqui o posicionamento da corrente ampliativa. O fato do artigo 17 dizer que a Lei 8.072 de 90 ela aplica-se aos crimes da Lei 13.260 não quer dizer que todos são equiparados a hediondo, mas somente o artigo 2º e parágrafo 1º. Então, quer dizer, somente o artigo 2º, parágrafo 1º, é que traz ali o crime de terrorismo e, portanto, ele é considerado equiparado a hediondo. Os demais crimes que estão previstos na lei, de acordo com a corrente restritiva, que adotamos aqui, segundo o professor Renato Brasileiro, não são considerados equiparados a hediondo. Olha só, inclusive, houve uma mudança na lei de prisão temporária. Inseriram na Lei 7.960, de 89, lá no inciso 3º do rol daqueles crimes, a linha P, falando justamente do terrorismo. Vocês acham que se todos os demais crimes fossem equiparados a hediondo, teria necessidade de alterar a Lei 7.960 para inserir a linha P? Não teria necessidade. Não seria necessário fazer isso. Então, quer dizer, é mais uma forma do legislador falar, olha, nem todos os crimes que estão previstos na Lei 13.260 são equiparados a hediondo, mas sim o artigo 2º. O artigo 2º, sim. Entendeu, pessoal? Então tá. Agora a gente vai começar a aprofundar. Realmente, no artigo 2º. Como eu estava aqui dizendo para você, tem que existir uma motivação e uma finalidade específica no momento da prática da conduta. É necessário que o agente ele cometa os atos de terrorismo que nós vamos estudar daqui a pouco, impelido por razões de xenofobia, que é a aversão, é a intolerância com relação a quem é estrangeiro, e o agente ele age com essa finalidade de não aceitar, aliás, esse motivo, né, de não aceitar aquela pessoa que é estrangeira, que é de procedência
de outra nacionalidade, que vem de outro país, por diversos motivos de ideologia, que não vem ao caso aqui agora, porque podem existir diversas explicações ali do agente para querer demonstrar o quê? Desprezo por quem vem de outro país, vem do estrangeiro. Então isso que é a xenofobia, é o medo, é a aversão, é a intolerância com quem é de origem estrangeira. Discriminação. Aqui está falando de discriminação e o nosso legislador ele colocou aqui a expressão ou. Só que na verdade você tem que conjugar isso daqui. O agente ele tem que cometer o crime por motivos de discriminação e preconceito. Por quê? Tem que ser as duas coisas juntos. As duas motivações, discriminação e preconceito. Discriminar é uma coisa, preconceito é outra. Preconceito é quando você tem uma opinião sua formada de maneira antecipada sobre determinado assunto, determinada pessoa, determinada circunstância. Então quer dizer, nada que digam para você vai mudar aquilo que você pensa. Você já formou a sua opinião, seja ela positiva, uma opinião negativa sobre determinada pessoa, determinado fato. Punir o agente por preconceito é a mesma coisa de querer exumar ali, trazer de volta o direito penal do inimigo. Querer punir o agente por aquilo que ele acredita, por aquilo que ele pensa. O agente ele pode pensar o que ele quiser, da forma que ele quiser, de quem ele quiser. Ele pode pensar em matar o chefe dele, pode pensar que eu não gosto de homossexual, ele pode pensar o que ele quiser. O que interessa para o direito penal é quando esse pensamento ele sai da mente do sujeito e vai para o plano real, que vai para o mundo real. É quando o agente ele externa esse seu inconformismo, esse seu preconceito e começa o quê? A ofender pessoas, ele começa a causar lesão a um número indeterminado de pessoas, seja por aquilo que ele acredita. A pessoa ela tem o direito de acreditar, de pensar o que ela quiser. Isso não interessa para o direito penal. Mas a partir do momento que esse pensamento ele começa a ingressar no mundo real e causar prejuízo, lesão a bens jurídicos que são considerados essenciais, aí sim, esse preconceito ele passa o quê? A interessar o direito penal. Então, no caso aqui, esse preconceito ele tem que estar acompanhado da discriminação. A discriminação aqui é a exclusão. É você atribuir tratamento diferenciado a alguém em detrimento de determinadas circunstâncias. Essa discriminação ela pode ser uma discriminação positiva, como ela pode ser uma discriminação negativa. A discriminação positiva, você está tratando pessoas de maneira diferente em razão das circunstâncias se mostrarem o quê? Diferente. Então quer dizer, é você tratar os iguais conforme os iguais e os desiguais conforme os desiguais, assegurando o quê? O princípio da isonomia. Isso é o que? Uma discriminação positiva, para efeito de atribuir direitos. Por exemplo, cotas raciais. É uma forma, uma discriminação positiva, o que não é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, muito embora exista aí diversas discussões em torno disso. Tem gente que é favorável, outras pessoas que já não são, mas discriminação positiva ela não é vedada pelo nosso ordenamento. Entretanto, existe a discriminação negativa. Essa sim interessa. A discriminação negativa é você tratar de maneira diferente pessoas que se encontram em uma situação idêntica. A situação é igual, o direito tem que ser igual para todos, e você trata essas duas pessoas, ou mais de uma, de maneira diferenciada, no sentido de querer criar privilégio para alguém e deixar a outra pessoa em desvantagem. Por exemplo, olha, você passou no vestibular aqui, você é negro,
ela é muçulmana, você passou no vestibular. Vocês dois passaram. Só que, na verdade, só tem uma vaga aqui, eu vou colocar o brasileiro. É o brasileiro aqui que vai assumir a vaga aqui do vestibular, porque você é muçulmana, ele é negro, mas essa vaga ela vai para o brasileiro. Isso não é razoável. Que critério que eu utilizei para poder atribuir a vaga a essa pessoa? Eu não usei nenhum critério, eu simplesmente falei, olha, o fato dele ser brasileiro por si só, para mim já basta. Vocês não, você é negro e também brasileiro, óbvio, né? Porque aqui eu não estou colocando. Vamos colocar que é uma pessoa haitiana. Ele veio lá do Haiti, passou no vestibular aqui, e a menina que é muçulmana também passou no vestibular, só porque eu vou dar a vaga para o brasileiro. Porque ele é brasileiro. Que critério que eu utilizei? Que razoabilidade? Que proporcionalidade tem isso? Ah, não, porque eu sou preconceituoso. Eu estou praticando aqui xenofobia. Estou com preconceito com relação... Preconceito e discriminação com relação à pessoa que veio lá de outro país, né, que veio aqui para o Brasil. Eu não gosto de estrangeiro por acreditar em diversas coisas aí que muita gente não concorda. Nossa, eu não gosto de quem é muçulmano porque lá no país dele só tem terrorista e ele também é. Absurdo, né? Olha, eu não gosto dos haitianos porque eles vieram aqui, pode trazer algum tipo de doença com eles, o ebola, por exemplo, não tem nada a ver. Eu não posso ter esse tipo de... Eu posso até pensar isso, só que a partir do momento que eu começo a externar esse meu preconceito, eu estou fazendo mal para ele. E quando eu começo a restringir direitos dessa pessoa em função desse meu preconceito, dessa discriminação, eu vou estar cometendo sim determinado tipo de crime. Então tá, olha só, o preconceito e a discriminação, eles andam juntos. O que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico é a discriminação negativa. Viu aí? Olha só, essa discriminação e esse preconceito pode ser em razão da raça, cor, etnia e religião. Aqui que entra o pessoal do Estado Islâmico. Eles acham o seguinte, porque você não é do Islã, que você é uma pessoa que não faz parte daquela religião, porque você não acredita, você é uma ameaça para eles. Eles pensam assim, todo mundo que não aderiu àquele pensamento deles, àquela religião, é uma ameaça. Essas pessoas representam uma ameaça ao Islã, e por isso eles vão ser punidos com fogo. Aí quer dizer, mata todo mundo, né? Mata diversas pessoas que não aceitam, que não seguem aquela linha de pensamento, que não são daquela religião, que não concordam com aquilo, que eles têm uma visão distorcida do que é o Islã. Porque dizem, eu fiquei sabendo, que aonde fala lá que os infiéis têm que ser punidos com fogo, eles interpretam que tem que matar, que tem que explodir prédio, fazer diversos atos bárbaros, né, como forma de punir quem não aceita aquilo que eles pensam, aquela ideologia. Então, se você não aceita aquela ideologia, aquela maneira de pensar deles, você tem que ser punido com fogo. Se você não segue a religião deles, você está morto. É isso que eles pensam. Então tá. Então essa discriminação e esse preconceito tem que ser em razão da raça, da cor, da etnia, da religião. Essa é a motivação. É a motivação, é o que vai fazer com que o agente queira praticar as condutas, os atos aqui do terrorismo que estão no parágrafo 1º que nós vamos estudar. Então, quer dizer, esse motivo ele está dentro do tipo penal, ele está inserido dentro do tipo penal. Esse motivo aqui, ele é imprescindível e ele vai se somar ao fim especial. Presta atenção, porque agora vem a parte importante da nossa aula. Olha só. O agente, ele vai cometer o crime, ele vai praticar os verbos do tipo penal aqui do parágrafo 1º, que nós vamos estudar daqui a pouco, por razões de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia e religião, certo? Com o fim de, a finalidade, olha só, o comportamento, o fim especial, animando aqui o comportamento do agente, de provocar terror social
ou generalizado. Terror social ou generalizado. Significa dizer o seguinte: quando o agente ele vai praticar esse crime de terrorismo, para você fazer uma distinção total com outros crimes que existem no nosso Código Penal, para você entender que uma coisa é um movimento social em que pessoas estão reivindicando direitos e acaba surgindo o que ali? Uma desordem. Começam a quebrar lojas, começam a quebrar concessionárias de carro, começam a provocar diversos danos ao patrimônio público, começam ali até ferir pessoas que estão na manifestação, atentam contra a integridade física de policiais. Qual que é a finalidade desse grupo que está reivindicando direitos? Olha, eles querem reivindicar direitos, querem ali exercer a liberdade de expressão, só que no meio dessas manifestações ocorrem o quê? Verdadeiros abusos de direito, em que pessoas acabam cometendo crimes de lesão corporal, crimes de dano ao patrimônio público, patrimônio privado, a vida de pessoas, crimes comuns. Porque a finalidade não é provocar terror social generalizado. No terrorismo é diferente, pessoal. No terrorismo aqui, o agente, ele escolhe as suas vítimas aleatoriamente. Aleatoriamente. Olha, eu te escolhi para te matar, não é porque eu estou querendo te roubar, não é porque simplesmente eu estou querendo te ferir. Não, não exatamente. Eu vou matar você, eu vou destruir você aqui com meu explosivo plástico, eu vou explodir esse prédio, eu vou, por exemplo, jogar um avião nessa torre. Sabe por que eu estou fazendo isso? A finalidade é porque eu quero mandar um recado para a sociedade. Eu quero fazer com que as pessoas na rua fiquem com medo de sair na rua. Eu quero que as pessoas fiquem trancadas dentro de casa. A finalidade aqui é fazer com que a sociedade tenha tanto medo, porque eles vão saber que eu escolhi você, vítima ciclana, de maneira aleatória, sabe? Sem nenhum propósito. Eu escolhi você como forma de instrumento. Eu quero mandar o meu recado de terror para você, para sua família e para toda uma sociedade. E mais, não é só no âmbito local, mas no âmbito internacional. É produzir aquela situação de terror, da pessoa que está do outro lado pensar assim: nossa, esse cara aí do Estado Islâmico que cortou a cabeça daquele americano vai cortar a minha também. Vai cortar a sua. Você sabe por que ele vai cortar a sua? Ele vai cortar de qualquer um que não aceite aquela ideologia, aquilo que ele acredita. Eu vou matar 10, 15, 20, 30 pessoas, eu vou explodir um prédio, eu vou andar com um explosivo amarrado ao corpo para mandar um recado para a sociedade. Para dizer assim: olha, eu não estou nem aí se eu vou matar 10, 15, 20, 30, 40 ou 50. Eu quero mandar um recado. Eu quero deixar as pessoas com medo, com terror. Diferente das manifestações, em que você sabe que aquela manifestação está acontecendo porque as pessoas estão reivindicando direitos, estão inconformadas com a ordem jurídica, com a ordem social, elas querem mudança. Só porque nisso acaba acontecendo quebradeira, lesão corporal, homicídio. Pessoas que estão ali que cometem crimes comuns, diferente daquelas que estão ali manifestando, exercendo o seu direito de manifestação do pensamento. Então muita gente confunde, olha pela televisão aquela quebradeira toda e vai falar que aquilo ali é terrorismo. Calma, não é terrorismo. Não é terrorismo porque a finalidade não é provocar terror social, a finalidade não é fazer com que as pessoas fiquem com tanto medo a ponto de não quererem nem ir na igreja, de não querer ir no cinema, de não querer viver mais. E de querer aceitar a imposição daquele grupo terrorista. Porque, olha, o grupo terrorista, ou aquele terrorista individual,
ele quer impor. Ele quer impor a sua vontade. Ele quer impor um novo estado. Ele quer impor uma nova maneira de pensar. Ele quer impor uma nova maneira de agir. Ele quer fazer a vontade dele prevalecer sobre a vontade do Estado, das outras pessoas que estão nesse Estado. É um grupo ou uma pessoa que tem uma maneira de pensar e, como forma de impor esse pensamento, de fazer as pessoas aceitarem, ele vai fazer o que for preciso, a ponto de deixar a sociedade extremamente tocada com o terror. Porque você vai ter medo, você vai pensar, poxa, o membro lá do Estado Islâmico, ele cortou a cabeça do rapaz simplesmente porque ele escolheu aquele rapaz e cortou a cabeça dele. Aquilo é chocante, o fato dele ter cortado a cabeça de outro ser humano, colocado dinamite no cara, e foi lá e detonou a dinamite, assim, como se diz, eu não estou nem aí para você. É uma forma de gerar terror, de querer falar, nós mandamos. Se você não aceita a nossa ideologia, é o que vai acontecer com você, com a sua família, com todo mundo. É a nossa vontade, eles querem impor. Isso que é a finalidade especial que vai caracterizar aqui a prática do crime de terrorismo. E o que vai servir para distinguir esse crime de outros crimes. Porque a pena para o crime de terrorismo é uma pena que varia de 12 a 30 anos de reclusão. E é um crime equiparado, hediondo. Viu aí? Então tá. Olha só. O crime de terrorismo, vamos repetir o conceito aqui. O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito. Só que na verdade aqui discriminação e preconceito. De raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado. Aí vem, expondo a perigo pessoa, patrimônio e a paz pública, ou a incolumidade pública. Ele está falando o que para você? Que o crime de terrorismo, ele é um crime de perigo concreto. Crime de perigo concreto. A conduta praticada pelo agente tem que estar acompanhada da probabilidade do perigo de lesão, ou a lesão efetivamente ali concretizada sobre aquela pessoa, aquele patrimônio, a paz pública, a incolumidade pública. Então, quer dizer, por ser um crime de perigo concreto, é necessário que se comprove, no caso concreto, que de fato ocorreu o perigo ou a lesão ao bem jurídico. Então, quer dizer, você tem que provar aqui a potencialidade lesiva desse comportamento que foi praticado pelo agente. Viu aí? Crime de perigo concreto. Esse crime, pessoal, ele é um crime em que o momento consumativo dele, ele é um crime formal. Formal de consumação antecipada. Não é necessário que o agente consiga produzir o resultado, muito embora esse resultado ele seja o quê? Previsto. Ele seja previsto, mas ele não é exigível para que o crime atinja o momento consumativo. É um crime de consumação antecipada. Ou seja, no momento em que o agente pratica a conduta, no momento em que ele executa os verbos do tipo penal, nós teremos o quê? Que demonstrar que aquela conduta, no caso concreto, existiu ali a lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico. A paz pública, a incolumidade pública, a vida, o patrimônio de alguém.
Então tá. Olha, é um crime formal de consumação antecipada. E é uma norma penal em branco. O artigo 2º, CAPT, ele traz o que para você? Ele traz o conceito do que vem a ser terrorismo. Só que o parágrafo 1º é que vai te dizer quais são os atos de terrorismo. Olha só, o parágrafo 1º, inciso 1º, e ao 5 aqui, que vai te dizer o que vem a ser ato de terrorismo. Olha só, o inciso 1º, o inciso 4º e o inciso 5º é que vai te dizer quais são os atos de terrorismo. Lembre-se uma coisa, que o parágrafo 1º, ele não traz crimes autônomos. Pelo contrário, o parágrafo 1º, ele traz um complemento do parágrafo 2º, aliás, do artigo 2º. O artigo 2º é uma norma que necessita de complementação. Esse complemento normativo ele é feito pelo parágrafo 1º, inciso 1º, inciso 1º, 4 e 5 aqui. Então, esses incisos aqui é que vão complementar o CAPT, trazendo o que para você? Os atos de terrorismo. Então, o artigo 2º é uma norma penal em branco. É uma norma penal em branco cujo preceito primário ele necessita de complementação pelo parágrafo 1º, quando traz os atos de terrorismo. É uma norma penal em branco homogênea, homovitelina. Norma penal em branco homogênea, homovitelina. Por quê? Porque o complemento normativo aqui, ele é feito pela mesma norma, pela mesma instância legislativa. E não por uma portaria, e não por um outro ato administrativo qualquer, mas não por uma norma de mesma envergadura, por uma lei penal incriminadora. Olha só, o artigo 2º, em seu parágrafo 1º, ele se complementa, ele se funde, para trazer o que para você? Um único crime de terrorismo. Porque nós conversamos agora há pouco que o artigo 2º é que traz a definição do que é terrorismo e, devido ao fato de trazer a definição do que é terrorismo, ele traz o que? Atos de terrorismo, o que vai caracterizar um único crime. E é um crime cuja pena pode variar de 12 a 30 anos de reclusão. Olha só, 12 a 30 anos de reclusão, além das sanções correspondentes à ameaça ou à violência. Lembrando que, quando o agente ele incorre aqui no artigo 2º, parágrafo 1º, ele fica sujeito a uma pena de 12 a 30 anos, nada impede que ele venha responder pela lesão provocada. Nada impede que ele responda pela ameaça também, concurso material de crimes ou concurso formal. Nada impede que ele responda por homicídios. Nada impede que ele responda por crimes de incêndio, dano ao patrimônio público, porque você tem que entender que é um crime que tutela a paz pública, é um crime que traz uma conduta que consiste em terrorismo. Ele conceitua para você o que é terrorismo e traz os atos de terrorismo, certo? Só que é um crime independente, é um crime autônomo. Então, se o agente consegue matar alguém, ele causa dano ao patrimônio, consegue praticar um outro crime contra a paz pública qualquer ou incolumidade pública, além dele responder pelo terrorismo, ele ainda vai responder por outros crimes. Entendeu? Então imagine que um terrorista
matou 15 pessoas num atentado à bomba. E está caracterizado que foi terrorismo. Além dele responder pelo crime de terrorismo e ficar sujeito a uma pena de 12 a 30 anos, crime equiparado, hediondo, ele ainda vai responder pelos homicídios, crimes dolosos contra a vida, né, que ele praticou ali, indo a julgamento perante o tribunal do júri, certo? Em concurso com esse crime aqui. E eu acredito, penso eu, que ele vai ser julgado perante o tribunal do júri federal. Por diversas razões, que não vem ao caso agora, nesse momento. E se ele ameaçou, esse agente cometeu ameaça, se ele cometeu, por exemplo, ele manuseou explosivos, né? Destruiu vários prédios, por exemplo, aí, a gente pode imaginar, ele também vai responder pelo crime de explosão. Ele também vai responder pelo crime de ameaça. Ele também pode responder por racismo, dependendo das circunstâncias do caso concreto, por causa de cor de pele. Pode acontecer. Então, eu quero que você entenda que uma coisa é alguém praticar atos de terrorismo, cometer o crime de terrorismo, e outra coisa são as lesões que essa pessoa causou. Perigo à vida, liberdade, patrimônio, enfim, a incolumidade pública. Ele vai responder por esses crimes de maneira independente. Aí você pensa, então a pena dele vai ficar muito alta, porque uma coisa é ele praticar terrorismo e ficar sujeito a uma pena de 12 a 30. Outra coisa é, no momento que ele está executando atos de terrorismo, ele praticar homicídio, roubo, praticar, por exemplo, estupro, praticar até dano ao patrimônio público. As penas elas vão ser somadas. Além do terrorismo, ele ainda vai ser punido pelos outros crimes autônomos, que correspondem ao quê? A lesão efetivamente causada pelo fato desse agente querer provocar um verdadeiro terror social ou generalizado. É isso que causa o terror. Porque ele vai instrumentalizar aquelas vítimas. Ele vai usar aquelas vítimas para mandar um recado para a sociedade. Entendeu? Agora sim nós vamos entrar aqui propriamente no parágrafo 1º. Olha só, agora sim que nós chegamos aqui nos atos de terrorismo. Como se pratica o terrorismo? Eu expliquei para você que é um crime contra a paz pública. Eu falei para você que é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. É um crime que não exige ser um concurso necessário de agentes. Muito embora a doutrina estrangeira, a espanhola, vai dizer que não, que esse crime aqui pressupõe mais de um agente para cometer, porque ele não vai conseguir cometer esses atos de terrorismo sozinhos. Eu sei disso. Mas a nossa doutrina e o nosso código, a nossa lei aqui, os nossos legisladores deixaram bem claro que, no próprio caput do artigo 2º, que esse crime ele pode ser praticado por um ou mais agentes. Porque ele mesmo fala que o crime pode ser cometido por um ou mais indivíduos. Dos atos previstos aqui no parágrafo 1º, acompanhado da motivação especial e do fim especial de provocar o terror generalizado. Então agora eu vou estudar aqui com você os atos de terrorismo. Quais são os atos de terrorismo? O inciso 1º ele vai falar para você usar ou ameaçar usar. Então quer dizer, usar ou ameaçar usar o quê? Aí vem explosivos, gases tóxicos, conteúdo biológico, químico ou nuclear. E você pode praticar essas condutas aqui
transportando, guardando, portando ou trazendo consigo. É quase tudo aquilo que a gente já estudou, inclusive lá na lei de drogas, aqueles verbos: guardar, transportar, ocultar, trazer, ter em depósito, trazer consigo. Então, quer dizer, toda aquela explicação, ela ajuda bastante aqui. Os 18 verbos lá do artigo 33, todo mundo conhece. Então tá. Quando o agente ele usa, ou ele ameaça usar, ou ele transporta, guarda, porta ou traz consigo, né? Transportar, ele vai utilizar o carro dele, ele vai utilizar um carro alugado, um caminhão, né? Guardar, ele vai conservar a posse ali para alguém. Tudo bem, eu guardo essa dinamite para você, você quer que eu guarde dinamite na minha casa? Eu guardo. Paga aí um valor X para mim que eu pago para você. Ó, gases tóxicos. Gás tóxico é aquele que vai provocar o que nas pessoas? Ele vai provocar um envenenamento. Entendeu? Nós temos um crime desse no nosso Código Penal que fala lá dos crimes contra a incolumidade pública. A utilização de gás tóxico, asfixiante, tem lá esse crime lá, depois você dá uma olhada. Então, quer dizer, o agente ele usa ou ele ameaça usar, ou ele transporta, guarda, porta ou traz consigo explosivo, gás tóxico, que provoca o envenenamento, conteúdo biológico. Tem gente aí que adora o antrax. Você lembra daquelas cartas contendo antrax, contendo aquele pozinho branco? É isso daqui, ó. Viu aí? Ou qualquer outro tipo de vírus. Aquele, o que chama? Vírus da vaca louca. Vamos imaginar aqui uns vírus por aí. Ebola, enfim. Viu aí? Produto, arma química. Gás sarin. Você não viu lá? Que uma pessoa lá utilizou aquele gás sarin e matou várias pessoas no outro país lá, passou pouco tempo no Jornal Nacional. Então aí, ó, o agente ele utiliza, por exemplo, gás sarin para matar várias pessoas. É isso daqui, ó, arma química. Nuclear. Imagine que eu faço uma bomba de Césio 137 e jogo na sua casa. Imagine que eu tenho Césio 137 comigo. Imagine que eu tenho uma bomba atômica na minha casa, guardada para detonar num dia bem especial. É isso aqui, ó. Então, quer dizer, esses são os atos de terrorismo aqui do inciso 1º, que consiste em usar ou ameaçar usar, transportar, guardar ou trazer consigo explosivo, gás tóxico, conteúdo biológico, químico, nuclear. Então, você tem que ter em mente que, independente se eu usei ou não, a partir do momento que fica demonstrado a minha intenção inequívoca de utilizar ou de ameaçar usar, eu já vou estar em curso lá no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 13.260 de 2016. Eu vou cometer o quê? Terrorismo, que está previsto aqui, ó, no inciso 1º do parágrafo 1º. Eu vou ter praticado um ato de terrorismo. A minha pena vai ser de 12 a 30 anos. Além do que, olha só, você sabe que tem um crime para quem manipula explosivo. Lá no Estatuto do Desarmamento, não tem? Tem crime para quem emprega gás tóxico ou asfixiante, não tem? Tem aqui crime de conteúdo, aliás, aqui, esses aqui até que não tem. Mas olha só, eu estou querendo te mostrar que quem manipula explosivo de forma ilegal, ele vai estar em curso no Estatuto do Desarmamento. Então é totalmente possível que, além de responder pelo terrorismo, ele responda, né, por ter em seu poder ali artefatos que são considerados ali substâncias proibidas pelo Estatuto do Desarmamento, haja vista que o agente ele vai também incorrer nos verbos lá da Lei 10.826, mais precisamente no artigo 16,
parágrafo único, lá que vai trazer a conduta de quem porta, traz consigo explosivo ou artefato incendiário. Entendeu? Então, tem que ficar claro para você que esse é o primeiro ato de terrorismo: usar ou ameaçar usar explosivo, gás tóxico, conteúdo biológico, químico ou nuclear. E o agente ele pode o quê? Transportar, guardar, portar, trazer consigo. Lembrando que transportar, guardar, trazer consigo são modalidades permanentes do crime. Então, enquanto você estiver com aquela intenção e em seu poder de um desses objetos, um desses elementos que estão aqui, ou explosivo, gás tóxico, conteúdo biológico, químico ou nuclear, você pode ser preso em flagrante pela prática desse crime. O inciso 2 e 3 foram vetados. Você sabe por que foi vetado? Porque trazia uma redação dizendo o seguinte: queimar ônibus, destruir prédios, destruir concessionárias de veículos, machucar pessoas, lesão corporal, também é ato de terrorismo. E aí o que aconteceu? Surgiu dúvida, porque essas manifestações que aconteceram por aí geraram que é entender que poderia se criminalizar essas condutas como terrorismo. E aí, esses incisos foram vetados como forma de evitar qualquer interpretação aqui conflitante, no sentido de querer criminalizar esses movimentos sociais que têm o objetivo de reivindicar direitos e, de uma certa forma, demonstrar o inconformismo com a situação que o país está vivendo, muito embora existam criminosos, não tem como excluir o fato de que existe pessoas criminosas que se aproveitam da situação para cometer crimes de vandalismo, de dano ao patrimônio público, patrimônio privado, que acabam até provocando morte de pessoas ali que estão exercendo o seu direito constitucional de reivindicar os seus direitos, de manifestar para as autoridades o seu inconformismo. Então, para evitar uma interpretação conflitante nessa situação que configura ato de terrorismo, queimar ônibus, destruir concessionárias de veículos, enfim, vetou-se o inciso 2 e o inciso 3. E permaneceu o quê? O inciso 4. Olha só, o inciso 4 ele vai trazer para você o verbo sabotar ou apoderar com violência, grave ameaça à pessoa ou servindo de mecanismo cibernético. Ainda, mecanismo cibernético do controle total ou parcial, ainda que temporariamente, de meios de comunicação, transporte, portos, aeroportos, estações ferroviárias, escola, e tem aqui, porque não deu para colocar tudo ali. Olha só, portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e gás, instituições bancárias e sua rede de atendimento. Olha só, para eu te explicar o inciso 4, eu vou ter que lembrar de um filme muito bom que eu assisti.
Duro de Matar 4.0. Todo mundo assistiu esse filme Duro de Matar 4.0, em que o Bruce Willis, né, ele já estava bem velho nesse filme, ele tem que resgatar um hacker, um cracker, é um hacker mesmo. Vou usar aqui o hacker porque o filme usou isso, muito embora tenha divergência, mas o fato é que ele tinha que resgatar e proteger esse hacker e levar ele para um centro de comando. Por quê? Terroristas se utilizaram de vários códigos de informática e conseguiram assumir todo o controle da cidade de Nova York. Eu lembro muito bem. Hospital, central de energia elétrica, metrô. Eles mexeram em todo o sistema de trânsito da cidade, virou uma loucura, um caos total, ninguém andava na cidade. Eles desligaram a energia de vários pontos da cidade e dominaram realmente, invadiram o FBI, certo? Invadiram todo o sistema dos Estados Unidos, que é tudo interligado. Tudo que você pensar. Eles tinham controle de escolas, eles tinham controle do trânsito, os hackers que estavam atuando, eles tinham controle da polícia, eles tinham controle ali de modificar o que eles quisessem. O que eles quisessem. Se eles entrassem no sistema lá da Receita Federal lá dos Estados Unidos, eles apagavam tudo sobre você. Ficava como se você nunca existisse. Tanto é que fizeram isso com o policial lá, o John McClane. Olha, se você atirar na cabeça desse hacker aí, eu devolvo a sua vida de volta, porque eu entrei aqui no sistema da polícia, eu apaguei todas as informações sobre você. Você não é polícia, você não é mais nada a partir de agora. Mas se você fazer isso, matar o rapaz aí, eu devolvo os dados aqui, vai ficar tudo bem. Então, quer dizer, eles se apoderaram de tudo, dos meios de telecomunicação, de comunicação, transporte, portos, aeroportos, estações ferroviárias, tudo parou no país. Parou, porque tudo é ligado ali à internet. Então, por isso que ele falou aqui para você, existem duas formas de tomar o controle do país, o controle da sociedade. Ou você vai sabotar, ou se apoderar com violência ou grave ameaça à pessoa, certo? Por meio de arma. É uma situação bem comum. Imagine que alguém, o seu grupo terrorista, ou sozinho, vai dominar o Estado, vai dominar o mundo com violência, com grave ameaça, o que o pessoal do Estado Islâmico faz constantemente. Eles criaram o Estado deles, o Estado Islâmico, e quer expandir. Eles querem aumentar o país deles, né? E eles utilizam o quê? O terror, utilizam a ameaça, utilizam a violência. Só que aqui você pode obter o controle por meio de mecanismo cibernético. Entendeu? Mecanismo cibernético. Aí que entra o filme Duro de Matar 4.0. Para você não se esquecer que existem formas de se dominar o Estado que não apenas a violência, a grave ameaça, pelo contrário, ele pode se servir ali de um mecanismo cibernético. Imagine hackers invadindo todos os sistemas de informação e parando tudo no país. Parando hospital, parando escolas, parando de funcionar, por exemplo, os serviços mais essenciais, a energia, o funcionamento de água, hospital. Imagina parando tudo. E no final falando, olha, nós temos o poder. E agora, o Estado é nosso. As pessoas vão ter que fazer aquilo que nós queremos, que o meu grupo quer, sob pena de ficar tudo parado. Sob pena de se voltar para a idade da pedra. Então, quer dizer, é uma forma de dominar. Ou a gente vai utilizar da violência ou da grave ameaça à pessoa, ou ele vai se utilizar de mecanismos de informática para isso. Aí você lembra do filme Duro de Matar 4.0.
em que os terroristas lá eram verdadeiros crackers, hackers da informática, que tinham acessos ali a códigos privilegiados que faziam com que o país inteiro ficasse paralisado. Sabe, assim, foi um filme muito bom e que explica essa maneira aqui, ó, de praticar terrorismo, o terrorismo cibernético, terrorismo virtual. Imagine, terrorismo virtual. Normalmente esse terrorismo, ele é por meio de violência, grave ameaça. Como ele pode ser o quê? Um terrorismo virtual. Enfim. Olha só. Vamos ver aqui. O que eu estava te falando agora há pouco? Que vetou o inciso 2 e o inciso 3. Olha só. O parágrafo 2º do artigo 2º, o que ele vai dizer para você? O disposto neste artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar ou apoiar com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal contida em lei. O parágrafo 2º, ele deixa bem claro, olha, as manifestações que vêm acontecendo nas ruas não podem ser considerados ali o que acontece de ruim, terrorismo. Muito embora todo mundo fique com medo, mas não é terrorismo. Por que não é? Porque esses grupos, eles são formados por pessoas que querem reivindicar direitos, que querem exercer o seu direito constitucional de participação na vida da sociedade, de reivindicar, no sentido de criticar esse nosso país, da maneira que ele está, essa corrupção, essa lava-jato aí que está limpando geral, por assim dizer, com forma de apoiar até o Sérgio Moro, essas manifestações que a gente vê pela televisão. O detalhe é que não existe ali o fim especial e muito menos a motivação por razões de xenofobia, preconceito, discriminação, por raça, cor, religião. Não existe isso. Não tem a finalidade, aqueles crimes que acontecem ali, de provocar um terror social ou generalizado. Porque você pode ver que no terrorismo, eu te expliquei aqui muito bem, que quando alguém ali, um terrorista, mata uma pessoa, quando ele explode um prédio com 500 pessoas dentro, quando ele sai na rua com explosivos amarrados ao corpo e detona logo em seguida, na verdade, ele não está querendo matar somente aquela pessoa, somente destruir aquele prédio. Ele quer mandar um recado para a sociedade. Ele quer impor a sua ideologia. Ele quer se utilizar do terror. Ele usa aquela vítima como uma ferramenta para espalhar o terror. Diferente do que acontece nesses crimes que ocorrem durante manifestações sociais. São crimes comuns, praticados por pessoas que não estão ali para manifestar, para reivindicar direitos. São pessoas que querem praticar furto, pessoas que querem praticar dano ao patrimônio, pessoas que querem matar com pedra, com paulada. Às vezes tem policiais que estão ali querendo agredir, doidinho para arrumar um cacetete em alguém, porque ele quer, né? Tem gente que adora um cacetete, incrível. Mas assim, entenda que uma coisa é a sociedade estar ali manifestando, buscando a melhoria do país, tentando mostrar para os governantes, olha, a gente está errado, para com essa corrupção, está acabando com o país. Se não fosse o Sérgio Moro, já estava tudo acabado.
Já não teria mais nada, porque o país chegou num ponto em que nós tínhamos aí senadores, deputados levando vida de milionário. Quando todo mundo sabe, quem tem um pouquinho de consciência consegue perceber que senador não fica rico, que isso é conversa furada. Aí a sociedade fica indignada e vai para as ruas para reclamar. Só que nisso, alguns sem vergonhas, alguns safados, querem aproveitar para cometer crime. Para destruir loja, destruir concessionária de veículo. Olha, são crimes comuns. Crimes comuns. Roubo, furto, homicídio. É um crime comum. Não é terrorismo. Porque essas pessoas que cometem esse tipo de crime nas manifestações, eles não estão ali utilizando aquela loja que foi quebrada como forma de mandar um recado para a sociedade. Olha, vocês não aceitam o Estado Islâmico, então por isso eu estou quebrando essa loja. Olha, eu estou quebrando essa loja por motivos de xenofobia. Eu não aceito estrangeiros aqui no meu país, eu não aceito essa imigração. Eu estou quebrando essa loja porque eu não aceito negros, porque eu não aceito pessoas de cor diferente, porque eu não aceito pessoas que são religiosas. Ele não está fazendo isso. Ele está quebrando aquela loja porque ele quer quebrar, porque ele é vagabundo. Por isso que ele está quebrando a loja. Ele está matando aquela pessoa porque ele é sem vergonha, porque é um pilantra. Porque ele quer matar, ele tem isso dentro dele, ele quer tirar a vida de alguém. É crime comum. Crime comum. Não é o crime de terrorismo. Porque no terrorismo você tem o quê? Uma instrumentalização da vítima. Você usa essa vítima para mandar recado. Olha, semana que vem, ano que vem, daqui 2 dias, tem mais. E pode ser você. Pode ser qualquer um. Aí quando você pensa, poxa, mas vai ter manifestação hoje? Aí você vai falar, não, hoje não, semana que vem não. O dia que for ter manifestação, eles avisam. Aí você fica esperto, né? Porque vai ter o Black Bloc. Agora o terrorista não. O terrorista é diferente. O terrorista, ele está lá hoje pensando, vou explodir aquele prédio porque o Alá me ama. Alá, ele vai me levar para o paraíso. Eu tenho que punir os infiéis que não querem seguir a religião e o que é pior, eles querem destruir a minha religião. É isso que o terrorista pensa. Eu vou matar os americanos porque eles são impuros, por exemplo. É o que os terroristas pensam. É a ideologia, eles querem impor aquilo que eles pensam pelo terror. O terror é um instrumento. E quando ele escolhe vítimas de maneira aleatória, acaba, de uma certa forma, igual eu expliquei, criando o estigma de que o seguinte, olha, tem mais. Agora, quando você fala das manifestações que ocorrem e que os crimes ali acontecem, roubo, homicídio, você consegue o quê? Prever que aquilo tem um começo, que aquilo tem um fim. No terrorismo, não. Tem começo, mas não tem fim. Sempre vai ter um terrorista lá, sempre vai entrar mais alguém que tem aquela mesma maneira de pensar e que todo mundo aceita de uma certa forma. Lembrando que quando eu estava conceituando aqui o CAPT, quando eu estava conceituando o que vem a ser terrorismo, eu falei, né, que terrorismo ele pode ser cometido de maneira individual. Isso também, pela doutrina estrangeira, é chamada de lobo solitário. Eu penso que o lobo solitário é aquela pessoa que não tem nenhuma vinculação direta com o terrorismo, mas ele simpatiza
e acaba agindo o quê? De maneira independente, de maneira a não seguir ordens de ninguém. Agora, aquela pessoa que pertence a uma organização terrorista, ele vai seguir ordens. Ele vai seguir ordens. Ele vai agir, geralmente, em grupos. Mas lembre-se que não é necessário. Não é necessário que ele aja em grupo, não é necessário que ele siga a ordem de alguém. O crime de terrorismo ele pode ser praticado por uma única pessoa. E existem vários meios de se praticar terrorismo. É um crime de conduta múltipla ou de... Pessoal, eu estava aqui falando para você que, via de regra, estava aqui dizendo para vocês, melhor dizendo, que via de regra, não se pode dizer que os crimes que são cometidos ali no transcorrer daquelas manifestações sociais, seja esses movimentos aí estejam voltados por razões políticas, por reivindicando direitos, de uma certa forma querendo contestar o momento que o país está vivendo, ou seja, porque a sociedade está revoltada com a corrupção, está revoltada aí com o fato de não ter educação, não ter saúde, o fato que o Estado não está cumprindo o seu papel, ou seja, inconformismo com o poder executivo, com o poder legislativo e até mesmo com aquela situação da impunidade, que todo mundo aí vive repetindo, né, que o Brasil é o país da impunidade. Quando esses movimentos eles saem para as ruas e começa ali a acontecer crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida, não quer dizer necessariamente que ali é terrorismo. O terrorismo ele é muito além de tudo isso. É muito maior. Para você poder tipificar uma conduta como terrorismo, o próprio nome já é bem claro, a palavra terror. Terrorismo vem de terror. Então, o que está lá na lei, o tipo penal, melhor dizendo, na lei 13.260 de 2016, o seu artigo 2º, que traz o conceito do que vem a ser terrorismo, que nada mais é do que a prática dos atos que estão previstos no parágrafo 1º, inciso 1º, inciso 4º, inciso 5, por parte de alguém que pode ser qualquer pessoa, e não há aqui que se falar em crime de concurso necessário. É um crime que pode ser praticado por uma ou mais pessoas. Logo, o sujeito ativo ele é qualquer pessoa, e não há necessidade ali para o aperfeiçoamento da conduta típica, de que o crime seja cometido por mais de uma pessoa, como ocorre lá com organização terrorista. É um crime que nós vamos estudar depois. Mas o fato é que esse alguém tem que praticar as condutas que estão previstas aqui no parágrafo 1º do artigo 2º, inciso 1º, 4 ou 5, lembrando que se essa conduta que foi praticada pelo agente não estiver prevista no inciso 1º, no inciso 4º ou no inciso 5, nós não vamos ter aqui em tese o crime de terrorismo. Mas além da prática das condutas que estão previstas no parágrafo 1º, é indispensável que o agente ele se comporte motivado
por razões de xenofobia, preconceito e discriminação, muito embora a lei coloque aqui, ó, o discriminação, de raça, cor, etnia, religião. Olha só, motivado por razões, acompanhado de um fim especial. Olha só, o dolo, né, lógico aqui, tem que existir o dolo, a vontade consciente de praticar as condutas descritas no parágrafo 1º. E aqui existe o que? Um fim especial. Qual seria? Provocar terror social ou generalizado. Olha só, esse é o fim especial que tem que estar acompanhado das razões que motivaram aqui, no caso, a prática dos atos que estão previstos no parágrafo 1º, inciso 1º, inciso 4º, inciso 5. Então, quer dizer, além da prática de uma dessas condutas que estão aqui no inciso 1º, 4 e 5, eu preciso de motivação referente à xenofobia, preconceito ou discriminação referente à raça, cor, etnia, religião. E tem que haver também o fim especial, provocar terror social ou generalizado. Entra tudo aquilo que eu te falei agora em pouco. A sociedade tem que entender que aquele grupo ou aquela pessoa agindo sozinha, ela não está ali praticando homicídio, praticando dano ao patrimônio público, destruindo tudo que existe no mundo, simplesmente porque é uma pessoa maldosa que quer matar. Mas não, é alguém que está querendo impor a sua ideologia, aquilo que ele acredita. Ele está tentando modificar algo que já existe dentro da sociedade, e para isso ele vai utilizar um discurso de terror. Ele vai praticar atos previstos como crimes comuns, só que acompanhado de terror, acompanhado do discurso. Do mesmo jeito que eu matei essa pessoa aqui, só porque eu estou querendo demonstrar o meu inconformismo por não respeitarem a minha crença, eu vou fazer com você, eu vou fazer com qualquer um. Então, quer dizer, quando você vê ali uma vítima indeterminada, pessoas indeterminadas que são vítimas de atos de terrorismo, aquela vítima ela passa a ser um instrumento para mandar um recado para a sociedade. E isso não acontece aqui nos movimentos sociais, nesses movimentos aí onde tem quebradeira, tem morte, lesão corporal. Por quê? Não há que se falar em tentativa de espalhar o terror como forma de impor ali um pensamento preconceituoso, uma discriminação referente à raça, cor, etnia ou religião. Não existe ali uma ideologia, mas pelo contrário, existem pessoas revoltadas como a sociedade, como os governantes vêm se comportando,
como a polícia, até mesmo, ou seja, o Estado, a sociedade ela está incomodada com a maneira que o Estado vem atuando. Olha, Estado, nós não estamos gostando da maneira que as coisas estão sendo conduzidas. Está errado por causa disso, daquilo. Tem que aprovar uma lei assim, assim, assim. Olha, essa legislação aí, ó, para tentar punir os juízes, os promotores, isso daí é uma forma de calar a boca do judiciário, do Ministério Público, enfim. Você percebe o que? Um inconformismo. Mas ninguém ali está fazendo um discurso de terror. Ninguém ali está tentando sobrepor toda a organização estatal com a sua ideologia. Olha, eu não gosto de negros. Olha, eu não gosto de, por exemplo, quem é muçulmano. Eu odeio muçulmano, não quero que entre aqui no meu país. Não é nada disso. Não é nada disso. Então você começa a perceber que no crime de terrorismo, o agente ele tem uma motivação específica e ele tem um fim especial animando ali, acompanhando a conduta dele. E existe a maneira de se praticar atos de terrorismo, atos que vão caracterizar o crime de terrorismo. Então quer dizer, a ausência da prática de uma dessas condutas, ou até mesmo da motivação específica, ou do fim especial, o crime não vai ser esse. O crime vai ser qualquer outro. Crime de dano, crime de homicídio, crime de sequestro, enfim. Vai ser qualquer outro crime previsto no nosso Código Penal ou numa legislação penal extravagante. O detalhe é que, além desses requisitos aqui no tipo penal, eu preciso o quê? Que a conduta provoque ou provoque perigo concreto. Perigo concreto. Probabilidade de dano ao patrimônio. Vou colocar aqui a vida, patrimônio. Olha só. Vida, patrimônio, integridade física. Então, quer dizer, eu não preciso que ocorra efetivamente o dano ao patrimônio, à vida, à integridade física, à incolumidade pública. Certo? Incolumidade pública. Eu não preciso. Basta a probabilidade de dano, de lesão ou de perigo de lesão. O bem ele tem que ficar o quê? Ameaçado pela prática da conduta. Então, quer dizer, no caso concreto, tem que haver a demonstração que o agente, qualquer pessoa, sozinho ou em conjunto, que ele praticou um desses atos aqui, ó, que estão previstos no inciso 1º, no inciso 4º ou no inciso 5. E que ele foi motivado por razões de xenofobia, preconceito ou discriminação referente à raça, cor, etnia e religião. E que ele tenha a finalidade específica de provocar terror social ou generalizado. Fazer com que as pessoas pensem, do mesmo jeito que ele matou aquele rapazinho ali, ele vai me matar, ele vai me queimar, ele vai cortar a minha cabeça. Por quê? Ele quer eliminar a sociedade, quer eliminar o mundo, porque as pessoas não aceitam a religião dele, ou às vezes até aceitam, mas não entendem. Não entendem que aquele modo de pensar com relação à religião dele está equivocado. Olha, membro do Estado Islâmico, na verdade, quando fala lá no Alcorão que tem que punir os infiéis com fogo, não está te dizendo que você tem que explodir um prédio e matar várias pessoas, não, está errado. Você está interpretando errado o que está lá nos escritos. Vai falar isso para ele para você ver.
corta a minha cabeça em 2 tempos. Então tá, quando esse agente ele pratica o ato de terrorismo, ele tem que também estar aqui com um fim especial de provocar terror social ou generalizado. Porque senão o crime vai ser outro. O crime vai ser outro. E não é necessário que o resultado ocorra para que o crime se repute consumado. Porque, como eu já havia dito, é um crime formal de consumação antecipada. Então, quer dizer, basta a prática da conduta acompanhada pela motivação e do fim especial, olha só, da motivação e do fim especial, e que fique demonstrado o perigo concreto, e não o perigo abstrato, é crime de perigo concreto. No caso concreto, tem que haver a demonstração do perigo, sob pena de atipicidade, ou atipicidade absoluta ou atipicidade relativa. Olha só, existe diferença entre o que está aqui no parágrafo 2º, que não vai aplicar aos movimentos sociais as disposições do artigo 2º, o crime de terrorismo. Olha só, o parágrafo 2º fala que não vai ser aplicado este dispositivo aos movimentos sociais. Olha só, dá a entender o seguinte, que o parágrafo 2º está te dizendo, olha, não vai se aplicar o crime, a conduta de terrorismo ao movimento social para evitar o quê? Interpretação divergente. Eu já te falei que o movimento social, os crimes que acontecem durante o movimento social, eles não se encaixam nessa definição típica por esses motivos. Entretanto, o parágrafo 2º, para evitar interpretação divergente, o legislador ele inseriu o parágrafo 2º para falar, para reforçar isso, para evitar qualquer dúvida. E aí ele diz, olha, não se aplica o artigo 2º, o crime de terrorismo, no que se refere aos movimentos sociais, que tem o objetivo ali de reivindicar direitos, é o que a gente vê acontecer pela televisão, todos os dias, e que acaba acontecendo algum crime ali. Não vai aplicar o artigo 2º aos movimentos sociais. Então, logo, não é terrorismo. A pergunta é, olha só, presta atenção. Para de escrever um pouco e presta atenção em mim, porque isso pode cair na sua prova. É muito importante. Se não se aplica o artigo 2º, que traz o conceito para você de terrorismo, e traz quais as condutas que configuram terrorismo, e traz a pena de 12 a 30 anos para quem praticar terrorismo. Olha só, se eu sei que não se aplica o artigo 2º, que traz a definição típica e o próprio crime de terrorismo, é possível se aplicar os demais crimes da Lei 13.260 de 2016 aos agentes que estão ali participando de movimentos sociais e que venham a cometer algum tipo de conduta parecida. Aliás, algum tipo de conduta, caso o agente ele pertença ao movimento social e ele venha a praticar alguma das condutas que está prevista lá na Lei 13.216, que não é o crime de terrorismo, mas é ato preparatório de terrorismo, ou até mesmo organização terrorista. É possível a aplicação desses outros crimes do artigo 3º, do artigo 5º, do artigo 6º. É possível que um membro de um movimento social cometa, por exemplo, financiamento ao terrorismo, que ele cometa um crime de organização terrorista, que ele cometa atos preparatórios de terrorismo, que é uma das exceções
no que diz respeito à impossibilidade de se punir alguém pela prática de atos preparatórios, é possível que o artigo 3º, artigo 4º e artigo 5º sejam aplicados caso o agente de um movimento social cometa um desses crimes. Olha só, preste atenção. Se o legislador disse que não é terrorismo aquelas condutas que são praticadas por movimentos sociais, aliás, praticadas em detrimento da realização de movimentos sociais. Por quê? Vamos ser justos. Existem pessoas que estão ali para manifestar de forma pacífica, de forma livre, de forma totalmente constitucional, de acordo com a lei. Mas existem pessoas que se aproveitam e começam a cometer crimes contra o patrimônio, contra a vida. Enfim, olha só. Se o nosso legislador disse que não se aplica o artigo 2º, que não é terrorismo, que não é ato de terrorismo, a conduta praticada pelos black blocs, enfim, por essas pessoas aí que são criminosos, que cometeram outros crimes do Código Penal ou em qualquer outra lei especial, não há também a possibilidade de se aplicar o artigo 3º, de se aplicar o artigo 5º e o artigo 6º. Por que não se pode aplicar? Porque o artigo 3º, o artigo 5º e o artigo 6º são decorrências do artigo 1º, do artigo 2º, perdão. Porque o artigo 2º é o que define o que é terrorismo. O artigo 2º diz para você, terrorismo é isso. E o artigo 3º, 4º, aliás, o artigo 3º, 5º e 6º, ele vai o quê? Está diretamente ligado à definição de terrorismo. Então, eu não posso dizer que aquela conduta foi terrorista, foi um ato terrorista, foi um crime de terrorismo, e ao mesmo tempo, olha, não foi terrorismo, não foi dizer que não foi terrorismo, e depois dizer, olha, foi um ato preparatório de terrorismo, foi uma organização terrorista, foi, por exemplo, financiamento ao terrorismo. Eu não posso dizer, porque está diretamente ligado aqui ao conceito de terrorismo e que não é aplicado ao conceito de terrorismo e à conduta típica, que não é aplicado ao agente que está imerso ali em um movimento social que venha praticar condutas que se assemelham ao que está aqui no artigo 2º. Agora, dizem que não. Olha, o crime de terrorismo é o do artigo 2º. O artigo 3º, 5º e 6º não é terrorismo. São atos preparatórios de terrorismo, é organização terrorista, é financiamento, mas não é terrorismo. Logo, esses 3 crimes não são o quê? Equiparados a hediondo. Porque o crime de terrorismo é o que está no artigo 2º e parágrafos. Terrorismo é o que está no artigo 2º, parágrafos, e ele é o quê? Equiparado a hediondo. Agora, o artigo 3º, 5º e 6º são crimes totalmente independentes, até que aí eu concordo, mas não são equiparados a hediondo, muito embora exista posicionamento contrário que vai dizer, olha, o artigo 17 da Lei 13.260, ele foi claro que aplica-se a lei dos crimes hediondos aos crimes da Lei 13.260. Só que, na verdade, o nosso artigo 17, segundo o professor Renato Brasileiro, ele disse isso como forma de falar assim, olha, nem todos os crimes que estão previstos aqui nessa lei são equiparados a hediondo. Porque se assim não fosse, não haveria necessidade do legislador inserir esse dispositivo. Então, quer dizer, quando o legislador ele fala, olha, aplica-se a lei dos crimes hediondos
aos crimes que estão aqui na Lei 13.260, ele não está dizendo que todos os crimes ali são hediondos. Aliás, perdão, são equiparados a hediondos. Ele não está falando isso. Ele está falando, olha, nem todos os crimes ali são equiparados a hediondos. Porque, na verdade, somente o artigo 2º é que vai te dizer o que é terrorismo, certo? Vai dizer para você qual o crime de terrorismo. Os outros são atos preparatórios, não é terrorismo propriamente dito. Então, os demais não são o quê? Equiparados a hediondo. O artigo 3º, 5º e 6º não são equiparados a hediondo por força de um entendimento, de uma interpretação restritiva. Agora, se você quiser ir pelo caminho da interpretação ampliativa, você vai dizer, olha, pelo artigo 17, aplica-se a lei dos crimes hediondos aos crimes da lei 13.260. Por isso que é equiparado ao hediondo. E não é. Somente o terrorismo é que é equiparado ao hediondo. Terrorismo. Atos preparatórios não são. Organização terrorista não está incluído nisso. Não está incluído. Viu aí? Então tá. Olha só. Pensa bem. É um crime de ação penal pública incondicionada. Não há necessidade de representação para que o Estado inicie investigação e que processe o agente. Aqui, pessoal, é um crime em que a motivação, o que faz com que o agente queira praticar o crime, está dentro da conduta. Olha só, normalmente, crime de homicídio, crime de roubo, o motivo, ele está fora do tipo penal, ele está fora da conduta. Aqui não, ó. Ele está dentro do tipo penal. As razões que fizeram com que o agente se comportasse daquela maneira está dentro do tipo penal. E se não houver o preenchimento desses elementos aqui, dessas elementares, o fato é atípico. Viu aí? O fato é atípico. A pena aqui, ela varia de 12 a 30 anos. E o agente, ele pode ser punido, além pela prática aqui do crime de terrorismo, e também ele vai ser punido pelo crime efetivamente praticado, homicídio, roubo, enfim, crime contra o patrimônio, crime de dano. São crimes que tutelam objetividades jurídicas diferentes. Aqui tutela a paz pública. Crime de homicídio tutela a vida, que é proteger a vida. Então, você começa a perceber que é um crime formal de consumação antecipada. Logo, não é exigido que alguém morra, que um prédio caia no chão, que alguém sofra alguma mutilação. Não é exigido. Mas se sobrevier esse resultado, além do crime de terrorismo, pena de 12 a 30, o agente fica sujeito também à consequência do crime efetivamente praticado. Entendeu? Então, uma coisa tem que ficar bem clara. O fato do agente praticar terrorismo é uma coisa. Ele conseguir produzir um resultado lesivo é outra, totalmente diferente. E eu falei aqui para você hoje o crime de terrorismo. E nós vamos ter outros encontros, que eu vou falar de atos preparatórios de terrorismo. Hoje não